Então, e por falar em manifestação, nesse fim de semana também teve manifestação em Brasília, só que contra o Supremo Tribunal Federal, não é isso, Rafael Vasconcelos? É isso mesmo, e foi uma manifestação grande, né, uma manifestação robusta contra o STF, que nos últimos dias, meses e talvez anos, tem agido aí, lançando mão de muita polêmica, de muitas decisões controversas, ou pelo menos questionáveis. Jean Lopes. Ontem aconteceram manifestações no Brasil todo, nas principais capitais do Brasil, sobretudo contra essa questão de fechamentos, de restrições do comércio, que o pessoal tem se sentido sufocado, com a economia indo para o buraco e as pessoas tendo dificuldade de sustentar suas famílias. Aqui em Goiânia, o foco principal das manifestações de ontem foram essas. Ou pode ser que houve algum grupo infiltrado, algum grupo que aproveitou a quantidade de pessoas nas manifestações para defenderem posições pessoais, mas o foco mesmo das manifestações de todo o Brasil foram em relação às restrições ao comércio. Em Brasília teve um segundo foco, que foi o principal, que foi um protesto contra o STF, contra o comportamento, né, como o STF vem agindo nos últimos tempos, sobretudo pela soltura do Lula, condenado em 3 instâncias. O promotor de justiça Fernando Krebs foi até vítima, né, de um dos ministros, e eu me solidarizo com ele, que acabou censurando aí, ele viveu momentos complicados em relação a isso, não é mesmo, promotor? Mas eu estou proibido de falar sobre esse assunto. Uau! Tá proibido de falar sobre esse assunto. Não só eu. Eu tô proibido? Eu tô proibido? Senhor Gilmar Mendes. Senhor Gilmar Mendes. É um absurdo. Como eu fui punido 2 vezes, né? Eu não trato mais desse assunto, eu estou proibido de tratar desse assunto, eu não trato dele. E, infelizmente, a parte dos membros do Ministério Público estão proibidos de fazer qualquer crítica a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, os juízes também. Todo aquele que o fizer corre o risco de sofrer sanções extremamente duras, severas, tanto do CNMP quanto do CNJ. Então, por razão de prudência, né, eu deixo de manifestar-me sobre qualquer assunto relacionado a qualquer ministro, a não ser para fazer elogios. Elogios nós podemos. Muito bem, como eu não estou proibido ainda, senhores ministros do STF, a população brasileira repudia. Os senhores são autoritários. Os senhores não respeitam a opinião alheia. Os senhores estão tolhindo a nossa liberdade. E é um absurdo o que os senhores estão fazendo com o Ministério Público e proibindo aí a manifestação de membros do Ministério Público, como o promotor de justiça Fernando Krebs. Deixa eu ouvir o Daniel a respeito disso. Bom, Rafael, realmente é complicado, né? Quando você tem posições que partem de cima, de pessoas que têm que defender a Constituição, defender o direito de você poder protestar ou você poder divergir ou discordar, mesmo que essas pessoas estejam imbuídas, estejam em cargos públicos, como no caso do promotor Fernando Krebs, me parece que o remédio, né, é muito amargo para as pessoas que saem para as ruas realmente para protestar contra esse tipo de situação. Eu falei há alguns dias no jornal que algumas atitudes, elas esticam muito a corda e depois se indaga, né, do porquê que o brasileiro está passando por esse momento, do porquê que o Brasil está passando por esse momento. Esse momento de polaridade política, ele é causado por ambos os lados, mas muito por aqueles que estiveram no poder e que agora estão através de funções legais, como os ministros do Supremo. Decisões autoritárias, decisões que nos parecem, pelo menos, estranhas, como a prisão do deputado Daniel Silveira por algumas manifestações, inclusive manifestações que fez em vídeo e uma prisão em flagrante,
algumas coisas que parecem muito estranhas acontecendo no Brasil e as pessoas estão indo para a rua já há algum tempo para protestar contra isso. É bom lembrar também que alguns protestos contra o STF já o ano passado também causaram algumas prisões de pessoas que haviam protestado, inclusive de pessoas públicas, não deputados, não pessoas que têm imunidade parlamentar, mas pessoas públicas também. Então me parece que a resposta do povo é clara, né? Que nesse momento, que era um momento onde você deveria ter pessoas trabalhando pelo povo, um momento de pandemia, um momento que a gente não tem as vacinas, que tem pessoas morrendo. Eu tenho uma amiga, você conhece muito bem, Rafael, uma jornalista, Larissa Rodrigues, trabalhou com a gente na PUC TV, que me mandou uma mensagem agora, que está vindo de Brasília para cá, porque o pai não encontra UTI, precisa da UTI nesse momento, que está com Covid e está passando por uma situação muito difícil. E o desespero de pessoas tentando salvar os seus, a gente tem pessoas que deveriam estar ajudando essas pessoas e estão promovendo esse tipo de coisa que aconteceu. Dos dois lados, não digo aqui só do lado da esquerda, ou do lado da direita, ou de quem está no poder, ou de quem não está, da oposição, mas dos dois lados. Muito bem, quero acionar o Reginaldo Júnior, que ficou um tempo sem sinal, mas me preocupa muito, Júnior, eu te conheço há muito tempo, conheço suas posições, por exemplo, o STF, e acaba sendo um fato jornalístico aqui, proíbe os promotores de justiça a se manifestarem a respeito da instituição. Que tempo maluco que a gente está vivendo, hein, Júnior? É isso aí, né, Rafael? Você não pode opinar. Eles avisaram assim pro doutor Fernando Krebs, ó, se derrubar na área é pênalti. É aquela história, né, no linguajar de futebol, doutor Fernando Krebs oferece perigo de gol. Então, quer dizer, é ridículo, né? Eu acho que quando você tenta fechar fecha a janela para alguém, outras portas se abrem para ela. Então, quer dizer, o doutor Fernando Krebs teve a porta fechada lá, a janela fechada lá, aqui tem uma avenida para ele falar o que ele quiser, porque é liberdade para ele, aqui na Praça Central. Agora, para você ver, o caso dessa jornalista, amiga do Daniel, a Larissa, eu não conheço pessoalmente, ela tá vindo para Goiás tentar arrumar uma vaga para o pai dela, que deve morar em Goiânia. Indo isso, o prefeito Gustavo Mendanha está fazendo política junto com o senhor Sandro, fazendo política sem se preocupar com a vida das pessoas. Essa história de falar eu defendo a vacina, Sandro, a Luísa já te respondeu sobre a vacina. Agora você vai querer fazer o quê? Jogar para a plateia, fazer política, querer ganhar em cima de mortes de pessoas, né? É muito fácil, e pegar um jatinho, Sandro, e ir para o Einstein. Vamos viver a realidade de Goiás. Vamos viver a realidade de quem está dentro dos ônibus, como esse cidadão. Não adianta nada sair do terminal vazio e lá na frente o ônibus está cheio. Quer dizer, está todo mundo com medo de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, e ao contrário é só ataque. Ninguém entendeu ainda que essa doença mata. Quantas pessoas vocês acham que esse final de semana procuraram hospitais? Esse já é o terceiro caso de pessoas que eu conheço. Ao contrário disso, fica a gente fazendo demagogia, acordo para abrir bairro A, bairro B, bairro C. Eu acho que essa doença ela tem que parar de ser politizada. Essa doença, alguém precisa de entender. Atenção, prefeito Gustavo Mendanha, o senhor precisa de entender que a opinião política nesse momento, ninguém está nem aí para ela. Porque quando você enterra um ente querido seu, é que você sabe a força dessa doença. Eu fico indignado, sabe, com falta de interesse dessas pessoas em se preocupar com o alheio, com o resto da população. É muito fácil defender a abertura das empresas, e eu defendo, sim, que abra as empresas, mas de uma maneira segura. E não há. A gente viu na Porta das Casas Bahia ali, na sua cidade, prefeito Gustavo Mendanha, na cidade, um tumulto na Porta das Casas Bahia. O senhor não estava lá para ver isso. Ninguém da Prefeitura de Aparecida estava lá para ver isso. Um cinegrafista nosso, na verdade, acho que foi o Rodrigo, que faz esse corte para a gente dessas imagens, a gente está se preservando, tentando se preservar, Quer dizer, mande as pessoas, os fiscalizadores da sua cidade para ver como é que está a cidade. E não o gabinete
ou achando bonitinho. Olha essa cena. Quer dizer, é muito bonitinho falar, não, eu sou um prefeito diferente, eu saio de camiseta, eu vou no supermercado, mas na hora que pega a doença, vai para o Albert Einstein. Na hora que pega a doença, vai para o Albert Einstein. Outra coisa, Daniel Vilela, do conselho do prefeito Rogério Cruz, que é filho de Maguito Vilela, tem 61 dias que nós perdemos o prefeito Maguito Vilela. Daniel Vilela, está na hora, já que existe esse conselho, de você, como filho do Maguito Vilela, que inventou o Gustavo Mendanha, ir lá. Vai em Aparecida. Fala assim, ô meu amigo, o que é isso? Você não viu que meu pai morreu, que eu nunca mais vou ver meu pai? O Mabel está precisando de um Maguito no caixão. O cidadão de Goiânia elegeu o Maguito para ser prefeito. Será que o Maguito aceitaria o Gustavo Mendanha tomar uma atitude dessa e contra as pessoas pegando Covid, transmitindo Covid? Né? Quer dizer, o Maguito, nem, como eu falei, nem a Flávia, nem os netos, nem o Daniel vão ver o Maguito mais não, seu Gustavo Mendanha. Nem você, nem eu. Cadê o seu compromisso de valorizar as vidas? Olha esse tumulto nas Casas Bahia. Vamos também mexer um pouquinho, sabe? Vamos respeitar. E outra coisa, então você cria uma reunião entre prefeitos e muda de opinião, largou todos os prefeitos na Chapada. Largou todos os prefeitos na Chapada. Desculpa, mas eu não tenho mais o que falar, não. Acho que é triste ver isso. Muito bem, realmente, a gente está vendo aí, as imagens foram feitas agora pela manhã, imagens fortíssimas, fortíssimas, e que remete a gente, né? A gente faz um pedido aqui ao prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, a não agredir a nossa inteligência, porque quando você fecha metade da cidade, a outra fica cheia, fica lotada, fica abarrotada. Então aumenta a concentração de pessoas, sem dúvida alguma. O Jean Lopes, ele até pediu a palavra para falar a respeito dessa proibição. Você se solidariza aí, o Jean Lopes, com o promotor de justiça Fernando Krebs? Ele não pode falar, mas nós falamos por ele, porque é um absurdo. É uma atitude muito autoritária do STF, que tem que aprender a viver numa democracia, especialmente os ministros que compõem essa corte. É claro, evidentemente, que eu sou totalmente solidário ao Dr. Krebs. Ficou explícito hoje aqui que eu e ele temos discordâncias sobre temas, temos visões de mundo diferentes, mas eu nunca quero que ele seja calado. Eu quero que ele tenha total liberdade de expressão. Aliás, mesmo, todo mundo sabe, eu sou uma pessoa com viés conservador, mas eu quero que o militante da extrema esquerda tenha direito de expressão, tenha direito de manifestação. E hoje, a cada dia, a gente vê que estamos perdendo o direito de expressão, o direito de pensamento, a liberdade de ir e vir. Existem deputados presos, deputado, né? Um deputado preso, deputado que é representante do povo, foi eleito pelo povo. Ele pode ser o que for, ele pode falar bobagem que for, mas ele é um representante do povo, está preso. Né? Vemos integrantes do Ministério Público sem um direito de expressão. Temos jornalistas presos, não é um só, são mais de um. E a liberdade do brasileiro está sendo tirada, e eu não gostaria de viver num país onde todos, sem exceção, têm o direito à livre expressão. Por isso eu manifesto meu total apoio ao Dr. Krebs, sou solidário a ele sim, e dói em mim saber que a voz dele foi calada pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição brasileira, que diz que é livre a manifestação política, religiosa e jornalística e artística de todo brasileiro. Doutor Fernando Krebs, quais foram as sanções que o senhor sofreu? Eu sofri uma censura, né? E depois eu sofri também uma suspensão de 30 dias com prejuízo dos proventos, né? Eu recorri dessa decisão, né? E estou aguardando agora o desfecho disso. Eu também respondo a uma ação por danos morais e uma ação penal também, mas que ainda não foi recebida. Muito bem. Fui acusado também
A lei Pois de não. segurança nacional. Eu fui acusado de violar a lei de segurança nacional. Mas eu Olha acho que eu só. não sou terrorista. Tem certeza absoluta que não. Agora, eu posso ser calado aqui também. Do jeito que o país está, né? Nós aqui que somos jornalistas, a gente pode ser calado. Eles podem encontrar essas críticas no YouTube, podem nos censurar, né? Que caminho que está tomando o país, né? É muito triste mesmo, a gente fica muito chateado com essa situação. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a bola para Michele novamente e daqui a pouco a gente volta com mais assuntos. Pois não, Júnior? Rafael, Sim, Júnior. deixa eu só me despedir aqui, porque eu tô nesse momento agora eu tô em casa, mas eu estou indo para a TV Brasil Central. Eu tenho uma reunião que eu vou fazer com os diretores aí, inclusive vou participar, um distanciamento respeitado. Mas eu sinto muito pelo Dr. Fernando Krebs, é uma vergonha a gente que precisa de pessoas que dizem a verdade. O Dr. Fernando Krebs é uma dessas pessoas aqui em Goiás, e que a gente precisa de vez acabar com a política barata, conversa fiada. E outra coisa, prefeito Gustavo Mendanha e Sandro Mabel, vocês estão convidados a participar deste programa. O prefeito Gustavo Mendanha não participar do Boa Noite Goiás, que queria ir ao ar amanhã, já foi convidado, ele não quis participar. Então, está nas mãos agora querer falar. E ele tem obrigação de falar com o telespectador, porque ele é prefeito da cidade, cidadão público. Ele não tem que correr das perguntas. Obrigado, Rafael. Uma boa tarde a você. Valeu, Júnior. Agradeço muito sua participação. Daqui a pouco a gente se vê. Eu vou passar para Michele. Tá certo, Rafael.